Assim, para você que está sonhando aí ser missionário, nós somos enviadas porque Deus tem uma missão para nós. Um espírito de morte que estava rondando aquela família. Pessoas como nós que saímos do Brasil com um propósito do reino. Só que todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão. Começou a entrar em intercessão e ela começou a sentir dores no braço como que fossem facada ali. E quando nós chegamos na casa lá da família, esse jovem chegou e falou: missionária, essa pessoa sou eu. Porque missão é isso, amar a Deus e amar ao próximo. Graça e paz, queridos, nós estamos aqui mais uma vez para transmitir a mensagem do Senhor ao teu coração. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais que têm atendido ao chamado do Senhor, têm atendido àquilo que o Senhor encarregou elas quanto ao propósito do reino dos céus ser manifesto na terra por meio da movimentação delas. Duas pessoas muito queridas, gêmeas. Interessante que são duas gêmeas com chamado gêmeos. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer pessoas com chamado gêmeos, mas tem chamado gêmeos, ó. Então nós temos aqui a Débora Muito bem. e a Miriam. Acertei o nome delas pela terceira vez hoje. Eu sempre confundo. Mas nós convidamos elas para estarem aqui hoje, né, para elas compartilharem um pouco com a gente daquilo que Deus tem realizado na vida delas, quando isso tudo começou, né? Quando que elas sentiram esse ardor missionário, esse desejo de servir ao Senhor, né? Já passaram por alguns países aí que nós conversamos, e eu gostaria de saber, né, como que isso começou, de onde que veio esse chamado missionário, quando que Deus queimou o coração de vocês, né? Qual foi a experiência de vocês quando atenderam esse chamado, como que os líderes de vocês falaram: nossa, agora as duas vão sair de uma vez, né? Perder duas líderes potencial na igreja, né? Pessoas que estão exercendo o trabalho, né? Eu, como pastor, já um dia à frente de uma igreja, quando saíam duas pessoas assim de peso na igreja, a gente falava: meu Deus, né? Quem que o Senhor vai trazer para estar no lugar agora, né? Mas o Senhor sempre trazia, né? Isso. Mas a gente fica assim: meu Deus, como vai ser? Então eu gostaria, não sei quem que vai começar, se é a Débora ou a Miriam, mas fique à vontade. Bom, o chamado, quero agradecer, né, em primeiro lugar, por essa oportunidade, né, de nós estamos aqui participando desse podcast com o pastor. E uma das coisas mais importantes que aconteceu, assim, questão do nosso chamado, é que a nossa mãezinha, ela tinha 1 ano de conversão e ela perdeu a primeira Mirinha, com 9 meses de vida. Ah, então você tinha uma irmãzinha mais nova, vocês duas. Sim, tinha a primeira, porque nós ainda não tínhamos nascido. Quantos irmãos vocês são? No total eram 4. Ah, ok. Né? E aí a Mirinha morreu com 9 meses, aí a mamãe, muito sábia, ela foi para o quarto dela de oração e falou assim: Deus, o Senhor levou uma, mas agora eu quero 2. E a primeira que nascer vai chamar Miriam e a outra Débora. Ah, então ela já profetizou que seriam 2 meninas. 2 meninas. Ela tinha acabado de perder a Mirinha. A Mirinha de 9 meses. Aí ela falou: e elas vão viver para fazer a tua obra. Meu Deus, alguém já fez essa oração um dia na Bíblia, né? Então. Tem nome e endereço. Isso, e ela começou a fazer enxoval das gêmeas meninas. Sem saber que estava grávida. Ela não estava. Então. Aí, depois ela veio a engravidar, né? Aí nasceram as gêmeas. Meu Deus. A Débora, aliás, não, a ordem é contrária, né? A Miriam, depois a Débora. Depois a Débora. Então você é bem mais velha. Não, você é bem mais velha que ela, né, irmã? 10 minutos. Uns 10 minutos. Isso. Então, ali foi o ponto, né? Que tudo começou. A questão do chamado. Exato. E a fé. E pulando já algumas coisas, então a partir de 7, 8, 10 anos, então tinha um pastor Escarano, né? Nós éramos da obra Brasil para Cristo. Isso foi em que ano? Mais ou menos, você lembra? Não. Nossa, pastor! Que pergunta difícil! Pergunta mais. E aí ele chegava para minha mãe e falava assim: Irmã Maria, elas são missionárias.
E a mamãe olhava nele assim, né? E conforme nós fomos crescendo, e ele alertando a minha mãe, Irmã Maria, né? Elas são missionárias. Tudo bem. Aí com os nossos pais. Aí nós fizemos faculdade, trabalho, tudo. Vocês foram formadas em? Eu sou formada em português, inglês e espanhol. Uau! Eu sou formada em administração de empresa. Uau! E pós-graduada. Jesus! Aí até que chegou o momento... Eu posso abrir um parênteses? Claro. Desculpa interromper vocês, é que vocês me chamaram a atenção para algo muito, muito pertinente para essa hora. Né? Nós estamos falando, vamos falar de missão, campo missionário, duas pessoas altamente comissionadas pelo Senhor para realizar a obra dele. Mas assim, mesmo a sua mãe, o seu pai, né, os pais de vocês, entendendo que vocês tinham um chamado, vocês foram consagradas ao Senhor, ela pediu vocês para o Senhor. Ana fez a mesma coisa com Samuel. Né? Então assim, ela atendeu um chamado do Senhor, ela tornou uma necessidade emocional dela, familiar, de ter uma filha. E ela falou, Senhor, então agora eu quero duas. Exato. E elas duas serão do Senhor. Isso. Então ela atendeu o céu. Né? Ela, na verdade, ela olhou para a terra a partir do céu e não da terra para o céu. Na verdade, foi do céu para a terra. Né? Senhor, eu faço e o Senhor faz. Né? Então, e essa foi a primeira situação que me chamou a atenção já. Certo. E a segunda é que mesmo ela entendendo que vocês eram chamadas, separadas, consagradas para realizar a missão, a obra do Senhor, ainda assim ela apoiou vocês, os pais apoiaram vocês para que vocês estudassem e se tornassem profissionais em alguma área. Né, eu acho isso muito interessante, por quê? Porque às vezes os irmãos da igreja eles sonham em fazer missão, não porque eu vou para o seminário, ou eu vou para o centro de treinamento missionário, e assim, abandona às vezes os estudos, né, abandona uma faculdade, ou a possibilidade de uma faculdade, e assim, eu pessoalmente, eu não quero fazer disso uma doutrina, lógico, mas eu pessoalmente, eu entendo que a pessoa precisa sim se preparar, porque até mesmo no campo missionário, o preparo dela pode ser uma ferramenta do céu na terra. Né? Exatamente. Conheço pastor, enfermeira, ele é psicólogo, ela é enfermeira, que servem hoje na Europa por causa da formação deles, formação acadêmica. Então assim, para você que está sonhando aí ser missionário, busca saber a área de competência melhor que pode se formar hoje para servir melhor a Deus dentro do teu chamado. Né? Desculpa interromper, mas eu achei muito importante. Eu não sabia isso. Não sabia que você, né, formada quase que em letras aí, né? Espanhol, inglês e português. Né? E você em administração com pós-graduação. Então, assim, não só são formadas, mas são altamente graduadas. Né? Glória a Deus por isso. Desculpa, mas pode continuar. Então, e nós trabalhamos na área, né? Nós somos professoras. Lá no Brasil, nós trabalhamos na área. Até que chegou um momento em que o Senhor começou a dar sinais, o Espírito Santo começou a dar sinais para nós, que era o tempo de nós irmos para o campo. Nós fazíamos missões urbanas. Então, nós sempre fazíamos missões, então nós íamos visitar pessoas em hospitais, tínhamos sempre pessoas na nossa casa, né? Nossos pais traziam pessoas para orar, então era um movimento mesmo espiritual. Aí nós fomos para a igreja Comunidade da Graça, né? Pastor Carlos Alberto, foi a igreja que nos enviou. Nós amamos muito este pastor, toda aquela equipa, e a partir dali o Senhor começou a ministrar uma palavra, porque nossos pais estavam ficando doentes. Meu pai ficou cego, né? Papai ficou cego. Mamãe foi entrando no Alzheimer. E o Senhor falava assim para nós: faz a minha obra, porque dos pais eu vou cuidar. Aí nós falamos, mas como que é isso? Aí o Senhor nos deu uma palavra em Salmo 45:10, que era assim: ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Meu Deus! Amém. Então nós tínhamos... Forte, hein? Forte. Nossa, mas tem isso na Bíblia? Então nós entendíamos assim que era um momento, e o Espírito Santo, ele usava pessoas para nos falar a mesma coisa. Confirma. Faz a minha obra, que dos pais eu vou cuidar. Pera lá, então foi o momento que vocês começaram a entender
o chamado de vocês. Para fora. Para fora, quer dizer, vocês até então realizavam a missão urbana dentro da cidade ou do bairro que vocês eram membros ali na igreja. Na igreja, nós trabalhamos junto com um pastor que ele tem um desafio de trabalhar na penitenciária feminina. Então ele formou os grupos e nós fomos ajudá-lo. Então nós trabalhamos ao sábado, que nós íamos ali e realizávamos as células dentro da penitenciária feminina. Todas as semanas vocês estavam lá nessa penitenciária? Toda sexta, no caso, sábado. Sim. Campo missionário pronto. Pronto. Deus começou a treinar vocês já no campo missionário pronto. Sim, Era só colher. Só. Porque as ovelhas não tinham nem para onde correr, né? E ali houve resgate também. Ali começam os resgates. Pessoas que estavam ali e com situações até debilitadas, com problema. E teve uma moça que nós conversamos com ela e no outro sábado ela estava com umas manchas no corpo. Só que o Espírito Santo mostrava para nós que ali ia haver cura. Então nós começamos a orar na célula, essa moça se aproximou, colocamos as mãos sobre ela junto com as outras, oramos e no outro sábado ela deu testemunho que ela foi curada, foi limpa de toda aquela... O corpo dela estava limpo. Estava limpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Uma outra coisa que me chamou a atenção no meio da nossa conversa aqui é que Deus deu uma palavra para vocês, que vocês iriam cuidar daquilo que é de Deus. Amém. E Deus iria cuidar dos pais de vocês. Isso, né? Eu vivi algo um pouco parecido, não de forma tão profunda, né, como a de vocês, que houve um momento no meu ministério onde o Senhor falou para mim: cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Né? E foi muito marcante isso na minha vida, porque foi justamente no momento que nós compramos uma casa. Nós estávamos morando na casa do meu pai, de favor. Nós não tínhamos como comprar uma casa. Certo. E Deus nos deu a graça de nós comprarmos de forma milagrosa uma casa. Eu posso dizer para vocês que naquele dia, naquele momento, nós compramos uma casa sem recursos. Nós não tínhamos dinheiro. E nós compramos uma casa e hoje ela está lá, no Brasil ainda, para testemunho daqueles que quiserem ver. Então isso me chamou a atenção. E Abraão recebeu um chamado parecido, né? Verdade. Aliás, nós recebemos um chamado parecido de Abraão, né? Exatamente. Abraão, Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Vocês sabiam o que... Vocês não tinham em mente, né? Vocês não imaginavam o que Deus ia fazer. Não. Mas vocês só falaram sim. Sim. Isso. Então assim, nós tivemos um bom pai da fé, né? Amém. Ele nos ensinou a acreditar na palavra liberada. E o princípio, obediência. Temos que obedecer. Irmã, qual que é o princípio? Obediência. Eu tô falando isso conversando com elas isso, porque como nós temos dificuldade de obedecer. Verdade. Né? E é uma obediência, não é uma obediência simples, né? É uma obediência ligada à fé. Amém. É uma obediência ligada a uma palavra que a gente recebe, algo que queima no coração e que a gente deseja fazer. Para onde e como, nós não sabemos. Exatamente. Mas nós sabemos que faremos. Sim. Né? E o nosso treinamento foi na Missão Antioquia, em Araçariguama. Foi um ótimo treinamento. Quanto tempo vocês passaram lá? Nós ficamos 3 meses na base, porque nós já tínhamos feito teologia na Comunidade da Graça, né? 2 anos de teologia. E depois nós fizemos 3 meses na Bolívia. E depois ficamos 2 anos em Sucre, que foi o campo que nós escolhemos para estar ajudando a pastora Nazaré, uma mulher de Deus, uma mulher forte, maravilhosa, que ela tem ali um centro de reabilitação, né, de drogados. E ajudamos também a abrir a casa de mulheres também com problemas. E depois desses 2 anos, nós fomos para Santa Cruz de la Sierra. Tudo isso debaixo de jejum e oração. Muito jejum e oração. Muita oração. As taças de oração diante do trono estão cheias. Isso mesmo. E aí vocês foram para Bolívia. Para Bolívia. Meu Deus, terra difícil, hein? Isso, terra disso. Mas nós não podemos deixar de mencionar aqui também a pastora Elza. Na Bolívia? Não, nesse caso é em São Paulo. Volta para São Paulo. Isso, porque nós apoiamos um trabalho ali de cura e libertação, né, que foi também um treinamento para nós. Vou abrir um parênteses aí, não tem jeito. Eu tenho que dar uma parada, né? Porque é muita informação. Vocês
foram trabalhar na área de cura e libertação. Primeiro. E pelo que eu entendi, quer dizer, nós fomos ministradas, pelo que você está me colocando também. Aí. E vocês, ao mesmo tempo, foram treinadas. Treinadas. Eu vejo assim, que na verdade, a partir de uma necessidade, e vocês são... Eu conversei com um pastor recentemente aqui no GLC Cast, e ele falou justamente dessa realidade, dentro de uma necessidade pessoal, né, uma carência no espírito mesmo, algo vir de Deus para curar e restaurar. Sim. A vida dele. Deus deu para ele, a partir de uma necessidade, uma ferramenta de ministração para a cura de vidas. A cura de vidas. E pelo que eu estou ouvindo de vocês agora, o mesmo que Deus fez lá, Deus fez aqui também. Porque Deus fez aqui também. Sim. Né? Então, assim, Deus fez na vida de vocês, a partir de uma necessidade pessoal de vocês. Sim. Né? Vocês foram habilitadas para poder estar ministrando. Sim, exatamente. Tudo é plano do Senhor. Ele sabe. Com certeza. Ele sabe como caminhar. Ele permitiu a carência. Ele permitiu. Sim. Ele permitiu a carência porque ele conhecia o coração de vocês quanto à busca. Sim. Né? Né? Ele conhece o nosso coração. Sim. Meu Deus. Mas e aí? Aí o lado agora da intercessão, né? Como que nós... Mas espera um pouquinho. Nós chegamos na Bolívia. Sim. Chegamos e desenvolvemos o trabalho ali na Bolívia. 2 anos. 2 anos depois. 2 anos na Bolívia. Na Bolívia, ali em Sucre. Depois fomos para Santa Cruz. Ali, Santa Cruz de La Sierra. La Sierra. Aí depois foi muito bom porque também ficamos ligados à igreja, né? A igreja ali. Assembleia de Deus, né? E o pastor, na época era o pastor Ariel, responsável, batalhando. E o interessante é que formamos-se as equipes junto com o pastor líder de missões, pastor Donizete e pastora Vera. Isso. E saíam os carros para os campos. E nós, juntamente com essa equipe, íamos para Yaguarú, que é muito distante. Já é um extremo, já bem para dentro da Bolívia. Isso, e ficávamos ali, e ali ministravam, cuidávamos das crianças, tivemos ali um treinamento com as crianças. Isso. E foi muito bom. Sempre um aprendizado. Ali sempre a equipe orando uns pelos outros. E conhecendo o reino espiritual, né? Crescendo nessa área, né? Crescendo nessa área. E vocês já estavam percebendo que Deus estava apontando vocês aí para uma outra área. Isso. Para um outro ministério. Quer dizer, missões. Missões sempre esteve no coração de vocês, né? Como está no nosso coração. Queimava. Sempre queimando, mas Deus habilitando vocês em outras áreas também. Também. Né? Eu fico olhando. A gente ouve vocês falar, né? Estamos aqui ouvindo vocês falarem e conhecendo um pouquinho mais vocês agora, a gente vê assim, por que Deus estava fazendo isso? Porque vocês vão poder dizer isso com certeza melhor do que eu, mas nós vivemos uma realidade espiritual no Brasil. Vivemos uma outra realidade espiritual na Bolívia. É verdade. Vivemos uma outra realidade espiritual em Portugal. E vivemos outra realidade espiritual na Inglaterra, que é onde vocês estão agora servindo por enquanto. Sim. Nesse vai e vem. Né? Verdade. Então, na verdade, Deus colocou vocês, Deus não precisa de nada. Né? Eu ia usar a palavra Deus precisava, mas Deus não precisa de nada. Né? Na verdade, Deus estava habilitando vocês nessa realidade espiritual para que vocês pudessem estar compreendendo, entendendo esses ambientes espirituais. Isso, né? Porque exatamente. são potestades, lugares diferentes, países diferentes. Uma outra realidade espiritual. Exatamente. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Sobre essa experiência que Deus deu para vocês, de estar aprofundando vocês, tornando vocês experientes nessa área, para vocês aprenderem, entender os sinais e lerem o que está acontecendo ali. A experiência aqui, ela começa assim, nós entendemos que todo lugar que nós chegávamos, quando nós viemos para a Europa, em 2017 chegamos aqui na Inglaterra. Ali já começou a ocorrer um resgate. Por quê? O mundo espiritual foi aberto para nós, de uma maneira que a gente enxergava os ataques na vida das pessoas, os demônios atacando. E nós tínhamos a cobertura, né, lá no Brasil, da equipe, né, da pastora Elza, intercedendo por nós, e também tínhamos a Comunidade da Graça orando por nós. E o Senhor mostrava pessoas que precisavam ser libertas. Onde que ocorreu o caso de uma jovem que ela foi liberta de um espírito que atormentava ela. Ok. Então essa é uma experiência.
Depois... Isso logo que vocês chegaram aqui na Inglaterra? Logo que chegamos. O reino espiritual foi aberto e nós víamos. E depois de um tempo, aí nós tivemos a oportunidade de estar em Portugal. Aí nós fomos que é onde vocês moram hoje. Isso. Aí nós ficamos no Porto. E ali nós fomos também para uma igreja ali em Espinho. E o interessante é que nós só passamos por esta igreja. Mas nós fomos numa reunião de jovens, né? E nós estávamos ali e a equipe de louvor, aquela adoração, estava muito frio, não tinha muita gente, mas nós estávamos ali. E no final, a minha irmã falou assim, quando eles terminaram, né, o culto, quando terminou o culto, minha irmã falou para um jovem que estava tocando, ela falou assim, eu posso orar por você? Ele falou, pode, ore por nós. E quando ela começou a orar, Deus mostrava para ela que o pai dele, né? Um espírito de morte. Um espírito de morte, e ele estava ainda na fila para receber uma doação de um órgão, que ele precisava. E aí nós guerreamos para que esse espírito de morte saísse, porque estava rondando a vida do pai desse jovem. E ele estava há muito tempo na fila esperando esse transplante. E depois desta oração, ele veio nos comunicar, meu pai foi chamado para fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia, foi feito o transplante e até onde nós sabemos da época, ele estava tudo bem. Glória a Deus, glória a Deus. Aí nós saímos, porque o Espírito Santo ele trabalhou assim conosco. Nós íamos para algumas cidades e ele falou, aqui vocês vão orar, aqui tem uma necessidade... E depois vocês saem. Quando aquilo é resolvido, a gente saiu. O Espírito Santo fala, agora vocês vão para uma outra cidade. Aí, então a gente foi caminhando, né? Aí chegamos em Portimão. Né? Chegamos em Portimão, ficamos assim numa igreja. Estávamos mais próximo aí quase de uma pandemia também. E no nosso momento de intercessão, o Espírito Santo nos mostrava que algo ia vir sobre a terra. E nós não estávamos entendendo que era uma enfermidade muito grande. Isso em que ano? Foi em final de 2018, começo de 2019. E depois, no final de 2019, ela teve uma visão assim de mortes. Nós não entendíamos, nós começamos a interceder e chorávamos. E o Espírito Santo falava assim para nós, orem pelos seus familiares também. E nós começamos a interceder. Aí foi quando entrou a pandemia e nós percebemos que Deus já estava nos alertando. Porque nós temos um mapa, né, um pequeno mapa, onde nós colocamos as mãos e nós intercedemos por nações e intercedemos por pastores e missionários e pela igreja perseguida. Nós falamos, Senhor, nós não conhecemos essas nações, mas aonde tem um pastor, aonde tem um altar, nós aqui estamos a interceder. Então nós começamos a interceder. E naquele momento nós vimos assim como que uma água alta que vinha suja e nós vimos assim como que mortes. E foi onde que a gente começou a chorar mais e depois que veio a questão da pandemia. Aí nós fomos entendendo o que significava tudo aquilo. Porque existem visões e revelações que você vai compreender depois. A partir daquilo que começa a ocorrer. Entendi. E aí, então, quer dizer, vocês chegaram em 2017 na Europa, né, aqui na Inglaterra, Deus já movimentou vocês aqui, foram para Portugal, ali vocês já começaram a se envolver com essa questão profética, Deus já começou a descortinar a realidade da Europa para vocês, né, e sem saber o que estaria por vir, o Senhor começou a mostrar algo para vocês, e vocês já começaram a clamar, né, e eu não tenho dúvidas que com certeza vocês ouviram testemunhos do que Deus operou, né, de milagres que Deus fez, através não só desse clamor que foi feito lá atrás, não chamando ele de só, mas de um clamor que foi feito lá atrás, né, em uma realidade desconhecida, né, porque eu queria chamar um pouquinho a atenção dos irmãos que estão nos ouvindo a esse respeito. Muitas vezes nós somos levantados por Deus para uma realidade que nós não entendemos, que nós gostaríamos de entender. Mas o fato de nós não entendermos, isso não pode nos parar.
Né? Porque muitas vezes são realidades que nos afrontam, Isso. né? São realidades que nos angustiam, né? Mas nós não podemos parar, né? Porque vocês poderiam muito bem pegar a mala de vocês e voltar para o Brasil, como muita gente fez. Exatamente. Né? Mas vocês entenderam que não era o tempo de voltar ao Brasil, se é que se volta. Né? Eu falo que pessoas como nós, né? Não estou aqui me equiparando a vocês, porque eu acho que vocês estão bem acima de mim ainda, mas assim, pessoas como nós que saímos do Brasil com um propósito do reino, não tem mais caminho de volta. Verdade. Tem só caminho de ida. Então, se caso um dia formos para o Brasil, a gente não volta, a gente vai. É verdade, isso mesmo. Vai e volta. A gente vai e vai de novo, irmão, não volta também. Porque a gente não tem parada. Não. Né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui na Inglaterra. Verdade. Né? Deus nos deu o GLC, também como uma obra missionária, né? Porque nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, crendo num chamado missionário. Sim. Né? Eu também fui preparado num centro missionário. Né? O nosso coração ardeu por missões. Quer dizer, alguém desvendou isso, mostrou esse mundo missionário para nós. Um dia alguém mostrou esse mundo missionário para vocês. Né? Alguém, tipo assim, acendeu aquela chama de missão dentro do coração de vocês. Né? Eu falo que missão ela não nasce dentro da gente. Ela é implantada dentro da gente. Sim. Né? E nem todos aceitam esse implante. Exatamente. Né? Existem... É triste falar o que eu vou dizer. Né? Mas olhando para a agricultura, quando nós... fazendo um paralelo, né, com o chamado e com tudo aquilo que o Senhor fez através da pessoa de Jesus Cristo, né? Na agricultura, quando nós implantamos uma planta, né, em uma árvore, essa planta ela pode vingar ou não. Ela pode estender o seu galho, crescer e frutificar, ou ela pode ficar ressequida, né? Então fica aquele broto que nem vai e nem fica ali paradinho, né? Que na verdade ele vai ter que ser podado, porque ele só está tirando forças da árvore, né? Sério isso. É sério isso. Né? Mas quando a gente entende que a gente é transplantado na videira verdadeira. Glória a Deus. Exatamente. E que nós precisamos necessariamente frutificar, não tem como rejeitar o implante. Né? Então eu falo que missões é um implante. Amém. Né? Nós fomos ligados à videira verdadeira. A videira, né? E o Senhor implantou em nós essa sede, esse desejo por missões. Isso queima dentro do nosso coração. Sim. Ao ponto da gente sair de dentro da nossa casa, sair do seio da nossa família. Tenho certeza do que eu vou falar. Vocês sentem saudade dos familiares de vocês, né? Dos sobrinhos, né? Dos irmãos, do irmão. Quer dizer, vocês sentem saudade, como eu sinto. Né? Eu tenho filhos no Brasil, né? Netas no Brasil, noras, né? Pai, mãe, que ainda os tenho. Amém. Então a gente sente saudade. Mas nós não podemos nos mover por isso. Porque o que foi implantado dentro de nós queima mais do que a saudade. Sim. Não é? É verdade. E isso nos move. Né? Isso move, faz a gente olhar para frente e desejar mais. Né? É verdade. Então, como missionárias do Senhor hoje, né? Na Europa, qual o projeto, qual o plano de vocês aí para o que está por vir? Né? Qual a movimentação de vocês agora, né? Depois de tanta experiência, de tantas coisas que vocês passaram? Então, hoje nós estamos numa igreja, a Igreja Extrema em Portimão, né? Comunidade Extrema Sul em Portimão. O nome do pastor? Pastor Eduardo e a pastora Um grande Jussara. abraço para você, pastor Eduardo, pastor Jussara. Quero falar para você que o GLC está aqui, disposto a te servir na sua igreja. Nós temos ferramentas, as irmãs vão falar quando chegar aí, para trabalhar com os casais, trabalhar com os jovens, com os líderes. E o nosso desejo é servir a igreja do Senhor. Amém. Né? Então, e nós Pastora Patrícia? Apóstola Patrícia. Apóstola Patrícia, um abraço, Isso, Deus abençoe. Amém. E o que acontece, nós trabalhamos hoje com famílias, né? Dentro da intercessão, lá na Igreja Extrema, nós somos líderes da intercessão. E isso foi assim, começamos a treinar também pessoas ali dentro da intercessão, conseguimos manter uma equipe mais constante, né? O que é muito difícil você conseguir dentro de uma igreja, uma equipe coesa de intercessão. Né? E também fazemos evangelismo nas ruas. Né? Continua fazendo. Continuamos fazendo Quer dizer, aquilo que começou lá atrás, lá no Brasil, ainda continua, queimando dentro de vocês. Continua. E são experiências, né? E hoje nós queremos manter, né, esse padrão
trabalhando com casais, porque é o que o Senhor tem colocado até nós. Vou ter que abrir um parênteses aí, não tem jeito. Vocês trabalham com casais. Quantos anos você tem de casada? Não, sou solteira. Quantos anos a irmã tem de casada? Não. Mas como assim trabalha com casais? A gente entende assim, o Senhor, Ele nos chama, nos capacita. E a gente fala, mas Senhor, como que é isso? Ele sabe até onde nós vamos para aconselhar, para cuidar. E temos os pastores na igreja. Aquilo que a gente fala, agora vocês são cuidados com os nossos pastores. Ou às vezes eles são cuidados com os pastores e os pastores passam para nós. Não é descredenciando vocês não, tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes nós é que limitamos a ação de Deus. Entendo. Nós olhamos para dentro de nós e limitamos aquele que é ilimitado. Né? Que Deus não é limitado, o Espírito Santo de Deus não é limitado, a manifestação do poder dele não é limitada. Exatamente. Mas às vezes nós olhamos para nós e nós limitamos a manifestação do poder de Deus. E vocês mesmo não sendo casadas, vocês se colocaram à disposição para servir casais. E lógico, casais que não têm problemas, né? Big problem. Big problem. Eu sei como é que é. Atendemos também os jovens, a comunidade local. Porque hoje vocês foram ordenadas pastoras. Sim. Né, ambas. Meu Deus, elas foram chamadas, é um chamado gêmeo de missionários, agora foram ordenadas de forma gêmea também. Isso. Como pastoras, né? Pastoras. E como foi essa experiência de vocês? Nossa. Então, nós nem esperávamos, né? É verdade. E a pastora Patrícia, hoje ela é a apóstola Patrícia, que nós amamos também, de coração, uma mulher de Deus, e ela falou, olha, nós, por tudo que vocês têm feito, né, pelo tempo também de vocês, e ela falou, vocês são pastoras. Vocês cuidam de pessoas. E nós apoiamos a igreja, assim, em muitas situações, né, a nível da intercessão, né, trazendo assim esclarecimento em algumas dúvidas que os nossos pastores, né, precisavam ser alertados em algumas situações. E então ela vendo isso, ela chegou e falou, vamos ungí-las como pastoras. Amém. Aí nós falamos, amém, não tem problema nenhum. Nós já aumentou mais uma divisa no braço. Exatamente. E aí quando nós comentamos com algumas pessoas no Brasil, né, o apóstolo lá do Brasil, né, e ele virou e falou, mas isso vocês já faziam, né, vocês já são, isso só tinha que ser reconhecido no reino espiritual, né, e diante da igreja. Quer dizer, também. Não foi a partir do título que vocês começaram a funcionar como ou fazer algo. Na verdade, você já vem... Você já exercia algo a nível de pastoreio há tanto tempo e só foi reconhecido. Foi autenticado aquilo que vocês carregam. No reino espiritual, né, que é importante. E diante da igreja. E diante da igreja. Isso, né? Então, nós somos pastoras missionárias. E intercessoras. Durante todo esse tempo de ministério, eu sei que, sim, se fôssemos enumerar aqui, seriam inúmeras as experiências que vocês tiveram com Deus, né? Revelações, direções de palavra, com pessoas, curas que foram feitas, né? Através do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, pela intervenção da vida de vocês em determinada região. Mas tem uma experiência assim que realmente, nossa, aquela foi aquela experiência forte que você falou, meu Deus, nós fomos a resposta para esse lugar. Sim. Essa experiência? Essa experiência, assim, a mais, né? Vou tentar contar duas. Boa, vou tentar contar duas. Então, nós, em 2021, nós viemos para uma casa de uma família que nós já havíamos conhecido em 2017, e nós ficamos ali por um tempo, e o Espírito Santo começou a nos incomodar em relação a um espírito de morte que estava rondando aquela família. Aí o interessante é que a mãe de uma jovem, né, daquela casa, daquela família, ela falou assim para nós, olha, hoje pela manhã eu costumo fazer um caminho e eu mudei de direção. E ela falava assim, e eu passava por um lugar onde tinham muitas flores, e ela começou a falar com o Espírito Santo, por que eu estou vendo estas flores? E naquele dia, uns dias atrás, o Senhor tinha me dado uma visão de um fio azul,
E naquele momento que eu vi aquele fio azul, eu tive como que um disparo no coração. Aí eu falava, Senhor, qual a ligação do fio azul? Eu conversei com o rapaz da casa e ele falava assim, olha, ele trabalha com eletricidades, essas coisas. Ele falou, tem o fio azul, né? Eu falei, olha, eu não sei o que é, mas vamos procurar entender o que significa isso, porque há uma simbologia aqui. E no dia que nós estávamos de mudança para ir para uma outra família, nós começamos a passar mal. E essa mãe chegava e falava assim, olha, eu fiquei com isso no meu coração, de que algo ia acontecer. E nós começamos a sentir uma impressão do espírito de morte na casa. Naquele momento, né, me ajude, naquele momento, a minha irmã começou a entrar em intercessão. Isso. E ela começou a sentir dores no braço, como que fossem facadas. Meu Deus. E ela chegava a cair. E nós não estávamos entendendo muito. Isso. E ali nós percebemos assim, que a jovem que estava na casa, né, ela ia passar por uma cirurgia. Só que essa cirurgia ela não ia ter o retorno, né, vamos dizer assim. E naquele momento nós começamos a interceder, nos humilhamos ali, e a minha irmã viu assim, eu falei, olha, eu estou vendo aqui o anjo do Senhor entrando agora na cozinha, e teve ali um livramento de morte. Eu vi um clarão muito forte, porque assim, a partir do momento quando a gente se humilha, o Senhor ele opera no meio da nossa humilhação, né? Então, quando nós nos humilhamos, falamos, Senhor, o que está acontecendo, né? Isso. E começamos a orar, aquele clarão entrou e o Senhor, ele colocava no nosso coração livramento de morte. Aí a jovem passou por uma cirurgia e aí nós entendemos que ali houve um livramento de morte e o fio que ela viu foi exatamente o local onde ela estava, passando pela cirurgia. E tem aquela máquina que vai passando os sinais cardíacos. Isso. E sem falar que os enfermeiros usavam roupa no tom azul. Azul, e o braço onde que ela sentiu uma dor muito forte. Foi uma das cirurgias que ela fez. E ela falou, irmã, a dor é insuportável. Então, houve um direcionamento do Espírito Santo. E nós oramos por livramento de que morte. O Senhor tivesse misericórdia. Vocês já sabiam que ela ia ser operada? Não. E ela estava sendo operada naquele momento da Não, ela oração? ia passar. Ela iria passar por essa cirurgia. Mas vocês não sabiam ainda até então? Não, de nada. Entendi. Aí a mãe falou, olha, eu não queria falar, mas o lugar que eu passava eu só via rosas. Aí nós entendemos que ela estava tendo essa impressão, como que ela estivesse indo para um funeral. Exato. Entendi. Aí o outro que nós... Então, pera lá, só falando um pouquinho mais desse daí. Sim, tá. Então vocês, meu Deus, vocês tiveram uma sensação do Espírito ali e já interpretaram aquilo que Deus estava movendo vocês num tempo de clamor pela vida de alguém que vocês não sabiam quem, que Deus estaria livrando essa pessoa da morte, e você começou a ter sensações, marcas no teu corpo, daquilo que estava por vir, não é? E posteriormente, então, vocês tiveram um testemunho do que aconteceu. Exatamente. E a família está bem até hoje. A família está bem até hoje, hoje. Mas entendemos que o Senhor enviou as duas emissárias dele lá para interceder a favor dessa família. Sim, Glória a Deus por isso. Isso marcou a vida de vocês, com certeza. Marcou. E uma coisa que eu vejo é o que está escrito na palavra, né? Quando Isaías, capítulo 9, eu amo muito esta passagem, quando ele chega e fala, o povo que andava em trevas, ele viu uma grande... Aqueles que estavam assentados nas regiões da sombra, né? E da morte, resplandece a luz. Nós começamos a orar sobre esta palavra. Isso. Senhor, aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão na sombra da morte, é o resgate. Isso. Então nós entendemos. Vai resplandecer luz de lá. Vai resplandecer. Então, aonde era para ter uma situação de morte, a luz resplandece. Vai ter vida. Vai ter vida. Amém. É Jesus. Amém. Na vida daquelas famílias. Amém. Então, toda casa que o Senhor nos envia, sempre há um resgate. Interessante, Deus nos deu uma visão parecida há muito tempo atrás, né? Eu e minha esposa, Ana Paula,
nós, desde o início do nosso ministério, a gente sempre trabalhou com casais, né? E a gente teve uma visão, Deus nos deu uma visão, não uma visão que Deus passou um filme na nossa frente e nós tivemos a visão, não foi isso, mas Deus nos deu uma visão daquilo que nós faríamos, né? Uma visão de direção, vamos assim dizer, né? E que os casais, as famílias que passassem por nós, a direção que Deus nos deu era tornar eles luzeiros do Senhor. Né? Por quê? Porque o mundo está em trevas. É isso. Né? Então lá vai resplandecer luz. Para que resplandeça a luz, né, um incêndio só começa se tiver primeiro uma faísca. Então a gente vai atirar a faísca. Verdade. Então nós temos uma semente de fogo, né, para semear. Semente de fogo, uma exatamente. semente de fogo. E ali vai acender luzeiros. Né? Isso mesmo. E eu, assim, várias vezes eu falo dessa palavra e passa um filme na minha cabeça, né? Vários pontos de luz no planeta. Vários pontos de luz. Até que todo o planeta fique iluminado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda visão que... Desculpa, visão não. O segundo resgate. O resgate é o que marcou. E uma aí. experiência forte, né? Nós também estávamos na casa dessa mesma família que nos hospedam, né? Aqui na Inglaterra. E... Agora você tem uma segunda família que hospeda vocês na Inglaterra. E ali naquele momento eram mais ou menos umas 3 horas da madrugada. E eu tive uma visão e eu via praticamente o inferno. Meu Deus. E eu via um jovem que ele estava afundando e que ele levantava buscando ar e não achava. E eu fiquei assustada com aquilo, aí eu fiz um desenho, né? O perfil desse jovem e depois... Pela manhã tivemos um tempo nosso de oração e depois nós fomos para a igreja, né, da Plenitude, e chegamos lá e eu me lembro que eu mostrei para o pastor, falei, olha pastor, tem esse desenho que eu fiz, esse jovem está numa situação difícil, eu vejo como que o inferno aqui. O pastor falou, vamos orar, né, irmã? Eu falei, tá bom. E tinha um casal junto conosco que ia para essa família também, era domingo, e quando nós chegamos na casa lá da família, esse jovem chegou e falou, missionária, essa pessoa sou eu. Aí nós entendemos assim, ele contou o que havia acontecido e ele dizia, eu sou esta pessoa que estou passando por uma situação muito delicada, eu não vou expor aqui. Claro. Aí nós começamos a orar, estava a esposa também, nós oramos e houve ali um resgate. Aleluia. E ele mesmo falando de situações difíceis que ele estava passando por aqueles dias. E quando nós voltamos, né, quando a gente volta para Portugal, lá para Portimão, para a igreja, então nós sempre falamos assim, nós somos enviadas porque Deus tem uma missão para nós. Só que todos nós somos missionários, todos nós temos uma missão. Amém. É isso aí. E quando nós vamos por uma missão. E o Senhor, Ele trata de trazer as pessoas que estão com as suas necessidades de resgates sérios. E esse jovem, ele veio aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia. Naquele dia. Glória a Deus. Ali com aquela família. Com aquela família. E nós falamos assim, eu sei que você aceitou ao Senhor Jesus aqui, mas é importante você fazer isso também diante da igreja. Sim. Né? E um tempo atrás, ele estava na Itália e ele falou, olha, eu quero receber Jesus como meu Salvador publicamente. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, o Senhor testificando o chamado de vocês. Você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, né? Como missionárias, vocês têm conhecido aí outros países, né? E só tem 2 possibilidades de uma pessoa viajar desse jeito, né? Ou ela se torna milionário ou missionário, né? Então, ou você se torna missionário ou você se torna milionário, né? Para você começar a visitar outros países aí. Eu sei que vocês, estou brincando, lógico, né? Vocês não fazem turismo sempre debaixo de uma missão, de uma palavra, mas isso nos dá a graça de nós conhecermos, né? Eu posso falar por mim, pela minha família hoje, nós conhecemos um país como a Inglaterra, né? Que foi berço do Evangelho, né? Foi o berço do avivamento, né? E o Senhor tem nos dado a graça de podermos trabalhar a partir deste país. E por que eu falo a partir deste país? Porque nós não viemos para a Inglaterra e permanecer na Inglaterra. Né? Nós já entendemos isso como um ministério que é a partir da Inglaterra. Certo. Né? Partiu do Brasil, mas a partir da Inglaterra isso tem se estendido. Né?
Mas amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém, eu sei que a gente poderia ficar mais pelo menos umas 3 horas aqui conversando. Mas que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém, glória a Deus. Que Deus continue enviando os recursos necessários. Amém. Né, que eu gosto muito de uma palavra de um pastor do Brasil que ele diz assim: se o dinheiro não te move, ele também não te para. Né? Se o dinheiro não é o teu combustível, ele não tem o poder de te parar. Exatamente. Né? Então que nunca venha faltar aquilo que vocês precisam em nome de Jesus. Amém. Tanto para as necessidades pessoais, para os sonhos pessoais, como também, porque os sonhos pessoais também são de Deus. Verdade. Não é verdade? Verdade. Mas para aquilo que Deus chamou vocês. Amém. Né? Que o Senhor continue capacitando. Né? Falo de novo, minha casa, me casa, tu casa. Tá bom? Se vocês querem falar alguma coisa, mandar algum recado, fiquem à vontade. É verdade. Eu quero deixar esse recado assim do Espírito Santo. Você que tem um chamado missionário, você que tem uma chama, né, um desafio, não hesite. O mundo precisa de pessoas sérias. O mundo precisa de pessoas que tenham amor a eles, amar a Deus em primeiro lugar e amar ao seu próximo, porque missão é isso, amar a Deus e amar ao próximo. Verdade. Exatamente. E não tenha medo, o Senhor está contigo. Amém. O medo não pode nos parar também, né? Não. Amém, gente. Amém. Olha, obrigado por vocês terem aceitado o desafio de estar aqui com a gente, né? Eu falo que às vezes o pessoal vê a gente falando aqui, mas é que a gente está ganhando espaço, ganhando espaço, né? O Senhor tem nos habilitado. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida que está assistindo esse vídeo. Eu quero pedir para que você esteja compartilhando este vídeo com outras pessoas, com outras famílias. Compartilhe com o teu pastor, né? Para que essa palavra alcance o coração de outras pessoas. O desejo do nosso coração é que uma palavra como essa, um testemunho como o de vocês, alcance outras vidas. Essa chama que queima do teu coração, eu oro para que ela vire um incêndio dentro de você, que você não suporte o chamado queimando dentro do teu coração e você vá para o lugar que o Senhor tem designado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo episódio. Deixa o seu like lá para nós, isso é muito importante. E deixa o teu comentário também, tá bom? Se você quiser fazer alguma pergunta para as irmãs, pode deixar sua pergunta para que a gente possa estar respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima.